Fala, Barros. Vitório, o deputado Rogério Correia, do PT, protocolou um requerimento de convocação do deputado Nicolas Ferreira para prestar esclarecimentos na CPMI do INSS. O documento foi apresentado ontem e pede ainda a quebra dos sigilos do parlamentar depois da divulgação de que Nicolas usou um jatinho do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, na campanha eleitoral de 2022. O caso foi revelado ontem pela jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo. A aeronave que pertence a Vorcaro foi usada nos deslocamentos da caravana Juventude pelo Brasil, que era liderada pelo Nicolas Ferreira à época e pelo pastor Guilherme Batista, ligado à igreja Lagoinha, com o objetivo de buscar votos em regiões onde Lula teve maioria no primeiro turno, na primeira etapa da eleição, e para tentar reverter o resultado da reta final da disputa. Nicolas apareceu em uma foto nas redes sociais diante do jatinho que voou para todas as capitais do Nordeste durante essa caravana e inclusive para Brasília e para outras regiões também como o distrito, ou melhor, Belo Horizonte e também Triângulo Mineiro, entre os dias 20 e 28 de outubro. E aí, nessas mesmas datas... claro, o jornalista fez o casamento dessas datas, foram as datas em que Nicolas e Guilherme realizavam esses eventos de campanha nessas localidades. Como não foram eventos oficiais de campanha, os gastos não foram declarados ao Tribunal Superior Eleitoral. O uso da aeronave de Nicolas tem mobilizado aliados do governo nas redes sociais. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ironizou o deputado em uma publicação em que diz que a oposição quer jogar no colo do governo o escândalo do Master. Gleisi afirmou ainda que foi o presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro, Campos Neto, que fechou os olhos para as falcatruas do Master. Barros, qualquer atualização sobre Vorcaro, só pedir passagem, hein, Barros? Perfeito. Tá? Não vamos deixar... Você que está acompanhando o Auriverde agora, fique tranquilo que nada vai passar batido no radar aqui de Wellington Barros sobre as atualizações envolvendo a prisão de Vorcaro, Zettel, enfim. Então a gente vai te informando. Qualquer atualização que chegar, a gente vai te contar. Bom, o Wellington me disse que quem pediu ou quem quer convocar é Rogério Correia. Rogério Correia. É um mentiroso. Veja, a esquerda tem no seu quadro Janones, Rogério Correia, Lindbergh Farias. Olha a turma que compõe, essa esquerda safada que aí está. Mentirosa também. Então, o Rogério Fake News Correia, povo mineiro, por gentileza, me ajuda. A gente precisa expurgar essa turma da política. Acabar de uma vez por todas com esses que ali estão sem nenhum motivo. Ou com o motivo que lhes apetece, Por quê? Porque me dá uma função de Rogério Correia, além de fazer peso no mundo. Ele atrapalha, mente, enfim. A gente já falou sobre a questão do Nicolas e eu acho que só tem um ponto que está me incomodando. Eu vou perguntar aqui para a turma do PL agora, tomei essa decisão, vou fazer agora. Se isso foi declarado ou não, se isso foi colocado na prestação de contas ou não. A matéria diz que não. E eu entendo que isso tem que constar da prestação de contas para acabar com essa história. Outra coisa, esse Rogério Mentiroso Correia, o mentirosão, só lembrar essa turminha, 2022 nada havia do ponto de vista dos escândalos contra Daniel Vorcaro. O erro, para mim, é contábil, é com relação à transparência e declaração da eleição. Recebemos como doação 10 viagens de um jatinho e tal, acabou. Esse assunto acaba aí. Não é Nicolas do avião. Nicolas foi porque... Rogério, para de ser estúpido. É cansativo, O cara recebe 1,5 milhão de votos, o Nicolas. 1,5 milhão de votos, o deputado mais votado em 22. Não é o mais votado da história, mas foi o mais votado em 22. O cara recebeu ali naquele domingo quase 1,5 milhão de votos. O PL olha para o cara e fala assim, isso tem uma força junto ao público jovem, que precisa, o Bolsonaro precisa desse público, em especial no Nordeste. Ok. Então chama esse eleito com 1,5 milhão de votos para nos ajudar. Ok.
Oh, meu Deus, o Nicolas entrou no avião. Se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falaria. Não tenho o que falar nesse caso. O que eu questiono é, PL, declarou ou não declarou? Constou ou não constou a doação do Vocaro, do Zeta, do avião? Não consta. Aí não tem milagre. Aí a gente vai ter que pôr o dedo na feridinha e falar assim, deveria ter falado, deveria ter colocado, porque estão expondo o Nicolas agora a um ponto desnecessário, porque ele mesmo já respondeu. Aliás, Barros, pega o vídeo para mim da resposta do Nicolas, acho muito boa a resposta do Nicolas, que ele vai ao ponto e já desmascara essa turminha suja do PT. Essa turminha, Gleisi Hoffmann, fala, como é que é, coxa, amante, narizinho, não sei. Gleisi, fica na sua, querida. Fica na sua, sabe? E outra, será que o PT poderia me dizer quantas vezes utilizou do mesmo avião ou de outra aeronave do Daniel Vocaro? Será que poderia nos ajudar? E outra, e o Nicolas está querendo jogar o Banco Master no colo do PT. Está no colo do PT. Jacques Wagner, Rui Costa, Cred Sexta, já está no colo do PT também. Aliás, crime organizado e PT tem uma relação, segundo o Marcos Valério, já de longa data. Aí vai querer o quê? Vai querer fugir do assunto agora? Estão usando o Nicolas como cortininha. Olha aqui, veja, parece a cortina de de pia, né? Aquela cortina pequenininha, não parece? Cortina de fumaça, o Nicolas? Não, vocês não vão conseguir. Nesse caso, não. Em 2022, depois de 1,5 milhão de votos, rodar o Brasil, era obrigação do PL utilizar o Nicolas para isso, da sua popularidade, da grandiosidade. Era obrigação do marketing do PL utilizá-lo, nada de errado. E outra, repito, reitero, quem errou foi o PL, se não declarou, se não constou como doação. Aí errou. Aí para mim errou. E o PT errou, provavelmente errou também. Agora, expor o Nicolas para isso eu acho absolutamente desnecessário. Tanto é que com muita tranquilidade, está com o Edson já? Está chegando lá. Ainda não? Com muita tranquilidade, o Nicolas rebateu. Com muita tranquilidade, o Nicolas contou a real. Falou, vocês estão querendo me colocar agora na história do avião. 2022, Brasil, vamos lá. Eu preciso lembrar, 2024, no lead do João Dória, o cara homenageou o Vocaro, empresário do ano. Em 2022, volte aí, 4 anos no tempo, 2022, quem era Daniel Vocaro? O que significava o nome Daniel Vocaro para você? Quando você descobriu que esse cara existia? Nicolas entrou no avião. PL precisa responder a isso. Declarou ou não declarou? Se não declarou, errou. E agora está expondo o garoto aí. E aí, Edson? Resposta do Nicolas para essa groselhada aí do tal do Rogério Mentiroso Correia. Aperta o play, Edson. Me explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vocaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso, foi a mulher do Moraes. Então você esteve com ele de forma secreta na sua casa? Não. Nesse caso, foi o Lula. Recebeu 5 milhões em contrato com o Banco Master? Também não. Nesse caso, foi o ministro do Lula que recebeu esse dinheiro. Então ele financiou esse evento que você estava aí viajando para fazer campanha para o Bolsonaro? Não. Ele estava financiando os eventos do ministro do STF. Mas é claro que ele estava com você no avião, não é mesmo? Não. Mas o advogado do Banco Master estava. Nesse caso também não foi comigo. Foi com o ministro Dias Toffoli. Mas está na cara que você está ligado, com o Banco Master. Afinal de contas, você não assinou a CPMI do Banco Master para investigar o que está acontecendo. Não, eu assinei. Sabe quem não assinou? Os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB e do PV. Todos de esquerda. Tá, então que cargas d'água eles estão te acusando? Vem cá que eu vou te explicar. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios um deles era o Vocaro. Ou seja, a narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém
Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. Eu, por exemplo, faço palestras no Brasil inteiro. Imagina se eu responder por cada crime que uma outra pessoa cometeu só porque eu usei o avião dela para poder ir fazer algo. Pensa. E naquele momento não tinha o porquê de eu simplesmente chegar e investigar a empresa ou quem está pagando, porque no fim das contas, ele não estava sendo exposto como uma pessoa investigada. Ele operava normalmente, investia em clubes, em empresas, em eventos. Ele, inclusive, tinha uma parte do time do Galo. Aí imagina o jogador do Galo responder agora porque o cara que investiu em você fez um rolo lá no futuro depois. O que tem a ver, cara? Sabe o que é isso? É porque na falta de encontrar crime em mim, eles precisam encontrar crime no outro e tentar botar a culpa em mim, e me envolver depois de 4 anos. Tá de sacanagem, né? A real é que esse ano é ano eleitoral, então eles estão malucos para poder tentar achar qualquer coisa contra mim. Aí o que eles querem com essas narrativas? Esconder isso aqui, ó. Pois é. O Lula com recorde de desaprovação. Tudo para poder abafar esse lixo de governo que o povo agora literalmente está tendo que comer lixo. Aí nada melhor do que empurrar, né, as coisas para mim. Vamos jogar no Nicolas, né, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo. E é inacreditável como eles fazem um malabarismo, né, coloca André Valadão, Lagoinha, Vorcaro, Nicolas já ministrou na Lagoinha, então, criminoso. Criminoso. Qual é o problema do que eu fiz? É algum crime? Então, pronto. Continuamos aqui, ó. Sem nenhum tipo de crime. É por este motivo que cada um tem um CPF. E observação, eles falaram que o pastor Guilherme é da Lagoinha. O Guilherme, todo mundo sabe desde criança que ele é assembleiano. Reteté, reteté. Inclusive, eu não sou da Lagoinha, tá certo? Deixar isso aqui bem claro. Não teria problema nenhum se eu fosse, mas eu não sou. Pelo contrário, o meu pai é pastor. Então, poxa, eu iria frequentar uma outra igreja, sendo que o meu pai é pastor da minha igreja, que eu sempre fui. Então, assim, isso nada mais é do que mais um momento para poder provar de que, primeiro, quantas pessoas já não foram destruídas, tá certo? Por narrativas e não puderam se defender. Eu, graças a Deus, tenho uma rede social para poder ficar, falar e me defender. Mas quanta gente que não pode fazer isso e foi destruída por narrativa da esquerda, da mídia, enfim. Por isso que eles querem regular a internet. Deu para entender? Segundo ponto, muito obrigado por mais essa oportunidade de vocês quererem me destruir, jogar para baixo, tentar desgastar, colocar meu nome como se estivesse envolvido em corrupção. E mais uma vez, eu não tenho dúvidas que vocês só irão fazer com que as pessoas confiem mais em mim. Afinal de contas, cara, o que fica na cabeça das pessoas é: caramba, tem gente roubando velhinho no INSS, tem gente envolvido com escândalo de mesadinha, né, igual a Lulinha. Tem envolvido até o talo no caso do Banco Master, aí sim, com contratos, com valor, com pagamento. Mas por que o foco de todas as páginas, né, de fofoca, os deputados da esquerda, da mídia, é falar de mim? Vocês não vão conseguir. Aceita, eu não sou corrupto vagabundo igual vocês. Simples assim. Eu sei que eu me tornei uma ameaça para vocês, não por conta de status ou cargo, mas porque eu ganhei a credibilidade das pessoas, diferentemente de ministros, de alguns jornalistas, alguma galerinha aí da mídia. Então é óbvio que quando uma pessoa lê uma narrativa dessa, ela pergunta: e daí? Então podem continuar falando mal sobre mim, que tudo que eu tenho que fazer é falar a verdade sobre vocês. Tentem na próxima. Isso aí, Nicolas. E outra, hein? Vale lembrar o seguinte: o Rogério Fake News Correia, da onde ele é? Minas Gerais. Nicolas, da onde é? Minas Gerais. Públicos diferentes, eleitores distintos, eu entendo perfeitamente, mas a gente sabe, né, que tentar atrapalhar faz parte do processo. E o Rogério Fake News Correia, acho que só tentou atrapalhar. Agora, eu adoraria ver o Nicolas sentado ali, viu? Imagina essa metralhadora, né, virada para o Rogério Fake News Correia, para o Lindenberg, né, para o Paulo Pimenta. Imaginou? Seria legal, não seria?